Olá, bem-vindos a Mindala Televisão. O meu nome é Vera Cristina e hoje viemos conhecer e falar com o Sérgio Antunes sobre yoga. O nosso convidado fez alguma formação na área do teatro, mas foi nas terapias e no yoga que encontrou uma vocação extra. É assim, Sérgio? É sim. Sérgio Muito obrigado. Antunes. Grato Olá. pelo convite. Sim, é uma verdade. Eu experimentei, fiz várias formações, mas foi no yoga que eu encontrei alguma tranquilidade e alguma essência do meu ser. Então, explica-nos então, assim um bocadinho mais em detalhe, a filosofia do yoga, as práticas e como é que podemos aplicar na nossa vida o Sim. yoga. O yoga é uma filosofia prática, tem que ser aplicada, não é? São 12 disciplinas técnicas, 12 formas de levar o ser humano ao seu melhor, não é? Trabalha fisicamente, energeticamente, emocionalmente e mentalmente. Então, é um conjunto de técnicas que levam o ser humano a desenvolver em todas as suas facetas positivas. É uma prática bem completa, não é? Sim, Falavas bem completa. corpo, mente, físico. Sim, trabalha desde do nosso corpo, né, através do asana, das práticas, das posturas que são bem conhecidas do yoga, trabalha-nos energeticamente e emocionalmente através de uma entrada na dimensão mais emocional do ser humano e através de uma observação, conseguimos também influenciar a mente. Não é? Sabes que a componente física é bem conhecida de todos nós. Acho que todos nós temos uma percepção, quando falamos de yoga, que a parte física, os movimentos, a prática em si. Queres-nos falar um bocadinho da outra parte que se calhar não é tão divulgada, na parte emocional, que nos traz o yoga e a sua prática? Sim, o yoga é uma... Além de tudo, eu acho que é a fluidez, não é? E o asana, a parte física, que é a mais conhecida, ela serve para criar fluidez energética no nosso corpo, não é? Todas as outras técnicas que são aplicadas servem para trabalhar o ser humano em todas as outras suas facetas. Quando nós utilizamos, por exemplo, a respiração, o pranayama, que é a ciência da respiração, nós conseguimos influenciar todos os nossos estados emocionais e mentais. Não é? Tanto é que dizem-nos desde sempre que quando nós estamos muito irritados ou muito chateados, dizem-nos respira fundo, não é? Então, nós não precisamos de entrar num estado de irritação, de angústia ou stress para respirar bem, não é? Então, se nós o fizermos diariamente, não é? Se nós utilizarmos a respiração como uma prática diária, uma respiração consciente, utilizando os pulmões na sua totalidade... Explica-nos um bocadinho sobre essa respiração. Como é que as pessoas podem praticar, as pessoas que nos estão a ver, como é que elas podem praticar essa respiração no momento de stress, no seu trabalho, na rua? Então, é muito fácil. Nós, no dia-a-dia, utilizamos uma parte dos pulmões, só normalmente a zona torácica é uma zona média, a zona média dos pulmões, em que não usamos na totalidade. Ou seja, sentimos o ar vir só até aqui, não é isso? Exatamente. A respiração é muito curta. Então, se nós fizermos uma respiração utilizando todas as outras fases da respiração, utilizando a zona diafragmática, que é a zona maior, não é? Onde tem maior capacidade de ar, para a absorção de ar, depois de seguida usarmos a zona torácica e por último a zona subclavicular, que é a zona mais alta dos pulmões e é onde temos menos capacidade de absorção de oxigênio. Então, se nós usarmos a respiração como uma ferramenta
para o dia-a-dia, nós vamos conseguir... Queres fazer um exemplo da Sim, respiração? é muito fácil. Então, o ideal será nós sentarmos numa postura direita, correta, não é? Usarmos a zona abdominal para iniciar a inspiração. Então, eu expando a zona abdominal, o umbigo bem para fora. Quando a zona abdominal estiver bem cheia, eu continuo com a inspiração e uso a zona torácica e, por último, a zona subclavicular, a zona mais alta dos pulmões. Quando os pulmões estiverem completamente cheios, eu inicio a expiração. E tranquilamente. A expiração deve demorar o dobro do tempo da inspiração e, na fase final, deverá-se contrair a zona abdominal para recolher bem os músculos abdominais e dar espaço a uma nova inspiração, a inspiração ser espontânea, como a vida. Claro, e só esta respiração por si só mexe muito com as nossas emoções, ou acalma muito as nossas emoções. Exatamente, é uma boa forma de nós nos tranquilizarmos. Muito bem. E queres-nos falar também um bocadinho dos outros trabalhos que vais complementando com a prática do yoga, um outro tipo de terapias que... Sim, eu tenho formação em Reiki, cura quântica e cristaloterapia também. E não tenho uma formação, mas eu sou muito curioso sobre a aromaterapia. Eu utilizo todas essas ferramentas em aula. Os aromas dos óleos essenciais para criar uma sinergia de maior tranquilidade, maior concentração. E no fundo todas estas áreas estão interligadas. Interligadas. E tu usas-las como uma prática, uma ferramenta para ti primeiro? Para mim primeiro e depois para os outros. Tanto é que o yoga eu descobri-o primeiro como uma prática pessoal, só mais tarde é que veio a formação e depois, como eu observei em mim os resultados, decidi passar. E as transformações que tu viste nos teus alunos, queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, as pessoas transformam-se em muito pouco tempo. Em meia dúzia de aulas as pessoas conseguem adquirir uma maior concentração, mais estabilidade emocional, conseguem estar muito mais observadoras, não é? Do mundo à volta e... penso que é uma consciência maior da presença, não é? O que é que significa isso? A presença do ser. É sempre muito difícil abordar este tema, mas o ser é a nossa essência. Nós podemos chamar de alma, de espírito, do que quer que seja, mas é a presença, é a partícula divina que existe em cada um de nós. Então é preciso dar atenção a essa... E é uma descoberta. Esse estado, sim, é uma descoberta. Só se sabe quando se descobre. Sim. É isso? Sim, é uma vivência. Que normalmente não se consegue explicar, não é? Sim. Por palavras humanas. É sempre mais difícil, não é? É um estado que tem que ser presenciado, tem que ser vivenciado. E penso que cada um de nós terá a sua forma né, de o vivenciar. Não há uma fórmula igual para todos, Sim. penso eu. Estavas a falar de consciência e nem sempre o termo é assim muito... se percebe, não é? Para ti e para o yoga, quando nos referimos a consciência no estado presente, o que é que isso significa? Para mim a consciência significa uma observação, não é? A consciência observa a mente, okay? O funcionamento da mente, o estado emocional, o estado energético em que nos encontramos e por último também a parte física. Por isso a consciência é digamos, uma perspectiva muito mais abrangente, não é? de todas as dimensões do nosso ser. Não sei se é uma boa... Sim, uma boa explicação, não é? Do que para ti. Sim, e essa consciência vai alargando também, não é? À medida que nós vamos evoluindo, vai alargando. Há uns anos atrás eu provavelmente só tinha nem tinha consciência bem, uma boa consciência do meu corpo físico.
não é? Com a prática do yoga, por exemplo, eu fui explorando o corpo e fui ganhando uma maior consciência sobre ele, não é? Então foi uma observação, um estudo que me fez alargar essa consciência. A partir do momento em que eu comecei a respirar melhor, também comecei a perceber que os meus estados emocionais, a forma como é que eu estou e como é que eu lido com este estado, deixo-o passar, quero sair dele, por exemplo, a nostalgia. Nós não gostamos muito destes estados emocionais, mas muitas das vezes este estado é importante, não é? Para se dar uma transformação interna. Então é importante também dar espaço a que as nossas emoções fluam naturalmente e consigamos perceber, não é? Como é que elas aparecem, como é que elas vão. E isso também é uma expansão da consciência, não é? Há muitos autores que falam que eu não sou as minhas emoções, e é um bocadinho isso, não é? Sim, eu não sou as minhas emoções, mas é importante observá-las. Se eu tiver essa consciência, se eu tiver nessa perspectiva, eu não sou isto, não é? Mas eu deixo que isto passe através de mim, não é? Então é uma observação constante do momento, da espontaneidade da vida. E como é que a prática do yoga nos abre a essa consciência? Através dessa exploração primeiro do corpo físico, que se calhar é o mais fácil, e acho que todos nós precisamos de concentrar, de parar, não é? E a postura obriga, entre aspas, a isso. Não é? Há uma maior presença, eu paro, observo o meu corpo, observo quais são as zonas de tensão, respiro, não é? Para criar uma maior fluidez, uma maior presença em mim. Quanto mais rígido for o corpo, menor a sensibilidade, não é? Então o yoga, através dessa fluidez, vai-nos criar uma sensibilidade diferente, não é? Vamos estar muito mais atentos, não é? A tudo. Queres então dizer que o nosso corpo influencia a nossa mente ou a nossa mente o nosso corpo? Os dois aspectos. Sim, queres explicar um bocadinho melhor como é que funciona essa dinâmica do corpo que enrijece e ao mesmo tempo as nossas emoções também se fecham? Sim, é mais uma atitude mental. Quando a nossa mente esculpe o corpo, não é? As nossas atitudes mentais, os nossos pensamentos, os condicionamentos que vamos criando, não é? Muitas das vezes são limitadores e eles enrijecem o corpo. E através da prática do asana, não é? E de outras técnicas, não é? Que são coadjuvantes, nós conseguimos ter uma maior fluidez. Não é? Uma maior abertura, uma maior expansão. Quando eu trabalho flexibilidade, por exemplo, eu torno-me mais flexível mentalmente também. E na vida? Okay? E na vida, não é? É assim? Claro. Sim, sem dúvida. Como é que isso funciona na prática? A aula... Como é que explicamos isso às pessoas? A aula é quase um tubo de ensaio, não é? E a aula não se resume só às posturas físicas, à respiração, e também tem a ver com aquilo que eu disse logo no início. O yoga é uma filosofia prática, não é? São determinados conceitos que devem ser interiorizados, primeiro, bem integrados em nós, e depois praticados no dia a dia. Eu costumo dizer que a sala de aula é o tubo de ensaio para a vida lá fora. E é dessa forma, é através da aprendizagem, da consciência que nós vamos ganhando, não é? De todas as nossas facetas, de quem somos, que depois se transporta para o dia-a-dia. E é no dia-a-dia que nós conseguimos, de alguma forma, ter mais tranquilidade e mais serenidade, porque quando eu sei que tudo passa, tudo flui, não é? Eu se calhar não dou tanta atenção a determinadas circunstâncias, não é? Começo a relativizar mais as situações que a vida me traz. Principalmente as negativas. Principalmente as negativas, não é? Ninguém quer vivenciar esses estados, mas é importante também, não é? Fazem parte, não é? Imagina que as pessoas que nos estão a ver ouvem falar de yoga pela primeira vez. Que mensagem sobre o yoga tu gostarias de dar a essas pessoas? O yoga é transformador. O yoga, quando aplicado diariamente na nossa vida, ele
atinge transformações imensas, é um exponencial do ser humano. Muitas das vezes as nossas crenças são limitadoras, não é? E com o yoga nós conseguimos abrir-nos ao universo, não é? E então é muito mais fácil nós termos uma Abertura, uma abertura para aceitar. Sim, sim, sim. Queres nos dar assim um caso prático que tu conheças eventualmente dos teus alunos, por exemplo? O caso mais prático é o meu. Ótimo! Eu, quando descobri o yoga, era muito diferente do que sou hoje em dia. Claro, nós evoluímos sempre, né, de uma forma ou de outra, mas eu era super rígido, muito tenso, e o yoga fez-me adquirir primeiro uma postura completamente diferente, né, corporalmente e perante a vida, né? Por isso é que quando eu comecei a observar e a sentir que após cada prática eu estava muito mais tranquilo, com muito mais espaço, não é? Para aceitar as coisas, para vivenciar a vida, para observar, não é? O mundo à minha volta. O sol, a chuva. Tudo. A natureza, não é? Que é uma boa ligação, não é? E que comunica connosco a todos os instantes e muitas das vezes nós não estamos tão receptivos. Estão ocupados com o dia a dia, não é? Sim, estamos tão ocupados, num ritmo tão acelerado que nos esquecemos de olhar, não é? E ver o espetáculo que a natureza nos proporciona diariamente. Não é? Muito bem. Sérgio, em nome de Mindalia Televisão, quero-te agradecer esta entrevista e falarmos sobre o yoga como terapia de vida. Espero que tenham gostado e até breve. Obrigado.